Em Caminhos, nesta quarta-feira, estaremos fazendo um estudo de caso, como um produto, um bem, o Fusca, o tradicional Volkswagen, passou entre a Primeira e a Segunda Grande Guerras Mundiais. Um produto que foi desejado por milhões de pessoas, usado por milhões de pessoas em todo o mundo. Um produto que até hoje deixa saudades em muitos consumidores que gostariam de ainda ter a possibilidade de comprar um Fusca 0 quilômetro. Após, no período da Primeira Grande Guerra Mundial, 1914, 1918, as economias ocidentais, nesse período pós-guerra, passavam por grandes dificuldades, uma atividade econômica muito lenta, uma recessão, um grande nível de desemprego e uma trajetória que durou no final da Primeira Grande Guerra Mundial, 1918, e que se estendeu ao longo da década de 20. Em 1929, a Grande Depressão Econômica, o crack da Wall Street, a quebra da Bolsa de Nova York, a quebra de milhares de empresas nos Estados Unidos e na Europa, o alto nível de inadimplência dos setores produtivos quebrando os bancos e os grandes investidores internacionais foram a pique. Foi exatamente a partir de 1930 que John Maynard Keynes lançou a ideia do keynesianismo, aquela que o Estado deveria voltar a investir forte na economia, nos setores de infraestrutura, nos setores básicos, para poder alavancar a iniciativa privada e fazer com que os Estados pudessem, os países, saírem da grande depressão que se encontravam. 30 de janeiro de 1930. Chega ao poder na Alemanha como chanceler Adolf Hitler. Uma história importante que vamos ligar a história do Fusca, a história da economia mundial, principalmente da economia da Alemanha, e no período da Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. Conosco um grande especialista, Alexander Gromov. Ele é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Mackenzie, onde lecionou como assistente. Ele foi gerente de projetos da Siemens e hoje é consultor de empresas. Alexander Gromov escreveu este livro, Eu Amo o Fusca, toda a trajetória do Fusca no mundo e, em particular, da fabricação do Fusca no Brasil. Editora Ripress. Alexander, é um prazer muito grande tê-lo aqui em Caminhos hoje, conosco. O prazer é meu de estar aqui, poder falar um pouco sobre esse assunto e conviver esses minutos com o senhor, pessoa que eu já admiro de longa data. Muito obrigado, Alexander. Alexander, Hitler assumiu o poder como chanceler da Alemanha em 30 de janeiro de 1930. Ferdinand Porsche, nesse período, inicia um trabalho importante na indústria automobilística na Alemanha. Gostaria que você abordasse como é que foi a atuação de Ferdinand Porsche e qual a ligação que existia entre eles e Adolf Hitler. Falar de Ferdinand Porsche é falar de um dos grandes gênios de nossa época, de nossa era. Ele era um autodidata, ele teve ideias que foram muito avançadas para o seu tempo, como o carro elétrico, com o motor instalado no cubo das rodas. Isso já em 1832, por aí. Em 1930, o Porsche se estabelece na Alemanha, depois de ter trabalhado vários anos como empregado de firmas, ter projetado carros de corrida fantásticos, carros de luxo maravilhosos, mas sempre ele teve no seu subconsciente aquela ideia de fazer um carro popular. Quando ele se estabeleceu na Alemanha, ele dividia o seu tempo entre contratos, por exemplo, para carros de corrida, com tentativas de fazer carros populares, e ele tentou com 2 fabricantes de motocicleta. Um era a Zündapp e depois foi com a NSU. Não conseguiu
o intento devido à falta de recursos. Mudando agora de cenário para a primeira personagem que você citou, Adolf Hitler. Adolf Hitler teve, digamos, no seu período de ascensão, vários assessores fantásticos, um deles era Göring, e Göring desenvolveu a ideia do Volksradio. O que era o Volksradio? Ele colocou na casa de cada cidadão alemão um rádio, portanto a voz do Führer nas moradias. Essa ideia do Volksradio deu certo. Por outro lado, o Hitler precisava melhorar, queria melhorar os termos comparativos da Alemanha com os demais países desenvolvidos. Era muito difícil, porque a Alemanha estava totalmente esmagada por sanções, por ter perdido a guerra, estava se debatendo num desemprego brutal, tanto que ele mandou construir as estradas, as autobahns, que foram feitas de propósito, manualmente, para dar emprego para o povo. Então ele desenvolveu a ideia de fazer o Volkswagen, um carro do povo. Mas como é que ele chegou até Porsche? Ele chegou até Porsche porque, sem que Porsche até soubesse, Hitler, em 1924, teve um contato fortuito com Porsche na ocasião de uma grande vitória de um carro de corrida projetado por Porsche. Em 1933, o Porsche fez um carro para a Auto Union. A Auto Union, na verdade, era a reunião da Wanderer, da Horst, da Audi e da DKW. E esse carro pôs o nome da Alemanha lá em cima, é o que mais Hitler gostava. No fim, eles acabaram se encontrando no contexto desse carro de corrida e desenvolveu, então, o contato para o carro popular. Aí que a história começou a acontecer. Em 1934, foi onde saiu o primeiro protótipo do Volkswagen? Em 1934, no dia 22 de junho, foi quando o Porsche fez o que naquele tempo se chamou de exposé. É uma palavra francesa para uma descrição de projeto. Hoje em dia a gente chama isso de work statement. Então, naquele momento, o Porsche apresentou para a Federação da Indústria Alemã o work statement, o exposé do carro popular, do Fusca, se comprometendo para em 10 meses entregar 3 protótipos. Um deles seria de teto rígido, o outro conversível, o outro de teto solar. Não era bem teto solar, era teto de enrolar. Não sei se a gente vai poder mostrar o detalhe aqui do teto de enrolar. Então ele tinha aqui, em vez de ser o teto de empurrar, ele tinha o teto enrolava para trás. Esse era, então, o protótipo da época. Bom, então, ele começou a trabalhar, o Porsche, com pouco dinheiro. Deram para ele pouco dinheiro, porque a indústria, atiçada pela história do carro popular, cada um começou a fazer o seu. Aliás, Alexander, pouco dinheiro, uma tecnologia ainda relativamente rudimentar, né? Grandes dificuldades financeiras, mas em 1936, Adolf Hitler não abriu mais os cofres para Porsche, para a indústria automobilística? E talvez a gente pudesse mostrar 2 cenários. Um deles, que é um cenário que eu queria que ligasse a câmera do detalhe, mostrando o Porsche e o filho na garagem da casa deles em Stuttgart, olhando os primeiros desenhos do carro. Então começaram ali a fazer o carro mais ou menos na unha. E aconteceu o seguinte, quer dizer, dos 18 meses virou 28. Agora, o Hitler já estava colocando toda a sua máquina de propaganda, dizendo que o carro estaria pronto e não sei, e não estava. Daí, Hitler deu um jeito. Ele simplesmente pegou a Deutsche Arbeitsfront, a Frente Alemã de Trabalho, e disse, olha, vocês vão tratar do projeto do Fusca. E aí abriu as burras do governo para este projeto. Instantaneamente foram fabricados, então, 30 protótipos pela Mercedes-Benz e foram submetidos a um teste de 2,3 milhões de quilômetros, comandados por pessoal da SS. E esse teste foi o megateste único na história automobilística do mundo. 2.300.000 quilômetros de testes, 30 protótipos. A grande inovação na época seria o carro refrigerado a ar na época, já que os carros eram refrigerados
a água. Como é que foi essa inovação, essa grande inovação? A grande dificuldade de se fazer esse protótipo, de fazer esse carro, era a limitação de custo que Hitler tinha dado. Ele disse, olha, esse carro vai ter que valer 900 marcos, né? E aí eles tiveram que ter soluções inovadoras, tanto de aerodinâmica como de motorização, para que desse certo. Então, realmente, houve aí um trabalho muito grande de quebrar barreiras, quebrar dogmas para conseguir esse resultado. Estamos falando da trajetória do pensamento, da criação, da produção do Fusca no mundo, quando Adolf Hitler, em 1936, realmente impulsionou a fabricação de 30 protótipos que fizeram cerca de 2.300.000 quilômetros como testes, já com os olhos voltados numa nova tecnologia sobre a qual falaremos após o nosso intervalo no próximo bloco.